pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Fisiologia da Dor. Eu sou a professora Luciene Catá e vou tentar te ajudar a entender melhor sobre esse importante processo sensorial que ocorre no nosso corpo. Bom, inicialmente eu coloquei essa figura aqui para mostrar, que a sensação de dor é uma sensação que ninguém quer sentir, mas que ela tem um papel importante para o nosso organismo, A dor, ela significa que algo está errado, que alguma lesão, algo anormal está acontecendo no nosso organismo. Então, embora não queiramos sentir dor, a dor ela é um indicativo que precisamos buscar ajuda. Bom, inicialmente eu gostaria de diferenciar os conceitos de nocicepção e sensação de dor, A nocicepção é o caminho que será percorrido pelo impulso nervoso para que ocorra a sensação de dor. Essa nocicepção, ela envolve aquelas 4 etapas que eu falei na aula de sensibilidade e sensação, Nós começamos a nossa história com um receptor sensorial específico para a dor, que é o nociceptor. Esse nociceptor vai ser ativado por estímulos diversos, de diferentes modalidades, desde que muito intensos. Vão ocorrer entradas de cátions na fibra nervosa associada ao receptor sensorial e os potenciais de ação, então, vão percorrer uma via nervosa ascendente específica até que ocorra a percepção a nível de córtex cerebral. Bom, a figura aqui, ela mostra os diferentes tipos de dor e é uma simplificação ainda muito grande, Porque dentro do repertório de dor a gente tem uma diversidade enorme. E nós vamos compreender, o que leva a essa sensação de dor. Bom, aqui nós temos as etapas necessárias para que a pessoa experimente a sensação de dor, Nós podemos ver aqui que a dor, ela está relacionada a uma lesão tecidual ou uma possível lesão tecidual, que essa lesão pode ser em diferentes estruturas na pele, que é um órgão externo, pode ser uma dor que vem do músculo ou de alguma víscera, Então, o estímulo ele pode ser de natureza diversa e vindas de localização diversa, E esse estímulo, ele gera uma alteração na permeabilidade da membrana do nociceptor, que são os dendritos do neurônio aferente primário, são as terminações nervosas livres, e atingindo o limiar, o potencial do receptor, ocorrerão potenciais de ação que vão entrar no sistema nervoso central pela raiz dorsal, e a nível de medula a gente vai ter a primeira sinapse entre o neurônio aferente primário, que é pseudonipolar, com o neurônio aferente secundário, que ascende até o tálamo, onde ele vai fazer sinapse com o neurônio aferente terciário, que vai mandar informação até o córtex numa região específica, e aí então nós teremos a sensação de dor, Então, todas as etapas relacionadas à sensação de dor envolve o caminho desde o nociceptor, que é o receptor sensorial para a dor, até o córtex específico, área de córtex específica, para que seja percebida a sensação de dor. Bom, etapas envolvidas nessa nocicepção. Primeiramente, a gente tem a ativação do receptor sensorial, que faz a transdução. O que é a transdução, A transdução é a geração de uma alteração na eletricidade do neurônio aferente primário devido a um estímulo que agiu sobre o nociceptor. Ou seja, o nociceptor, ao receber o estímulo, ele vai sofrer alterações, ele vai abrir canais iônicos que permitem o influxo de íons positivos para dentro do neurônio aferente primário. Atingindo-se o limiar, potenciais de ação serão transmitidos
por uma via nervosa, que é um grupo de neurônios em sinapse, em direção ao córtex cerebral. Porém, nós temos que perceber que em relação à dor, nós teremos também uma modulação, ou seja, assim como nós temos vias ascendentes ou aferentes em direção ao córtex, nós temos também vias eferentes ou descendentes para modular essa dor. E após essa modulação, a gente tem então a percepção da dor, ok? Bom, então, como eu disse, né, a dor é um tipo de sensação, mas é uma experiência desagradável que ninguém gosta de sentir, e ela envolve não só um componente sensorial, mas também um componente emocional, né? Um estímulo que num dia pode causar uma dor fraca na gente, em outro dia pode causar uma dor muito intensa, a depender do nosso estado emocional, né? Então, ela tem os dois componentes, o componente fisiológico e o componente emocional. Algumas substâncias produzidas no local da lesão tecidual podem ativar as vias da dor, gerando a sensação dolorosa, né? Aqui merece destaque os íons de potássio, prostaglandinas, bradicinina, histamina. Todas essas substâncias podem agir como sinais nocivos para ativar a via da dor, e aí potenciais de ação, partindo dos nociceptores, vão via neurônio aferente primário, entrando pela raiz dorsal da medula, para que ocorra aqui a nível medular a sinapse com neurônio aferente secundário. Bom, em relação à dor, é importante que a gente fale um pouquinho sobre os tipos de dor, né? A dor, ela envolve vários fatores, a dor pode ser de diferentes tipos, e a gente pode classificá-la de acordo com a duração, em dor rápida, aguda ou epicrítica, e dor lenta, que é uma dor mais crônica, mais duradoura ou protopática. Em relação à localização, essa dor ela pode ser caracterizada como uma dor localizada, uma dor irradiada ou uma dor referida. E a gente precisa entender um pouquinho a diferença nesses diferentes tipos de classificação da dor, né? A dor rápida, como o próprio nome indica, é aquela dor de quando a gente espeta o dedo numa agulha ou num espinho de uma planta e dá uma dor de duração rápida, porém bem desagradável, né? Já a dor lenta é aquela dor que perdura, né? Ainda que o estímulo seja removido, essa dor ela perdura, né? E o que faz uma dor ser rápida e outra dor ser lenta, né? Como eu expliquei, nós temos duas vias sensitivas. Porém, a via relacionada à sensibilidade dolorosa é a via que decursa na medula espinhal, que é a via anterolateral. No caso da dor rápida, as fibras que levam o sinal da dor em direção ao córtex cerebral são fibras mielinizadas, do tipo A delta, que chegam mais rapidamente ao nível encefálico do que as fibras da dor lenta, que são fibras do tipo C e não tem bainha de mielina, né? Então, o tipo de fibra da via gera a diferença na velocidade de condução do sinal de dor rápida e de dor lenta. Além disso, a gente também tem uma questão da classificação dos nociceptores, né? Os nociceptores relacionados à dor rápida, eles têm mais características de receptores que se adaptam, né? Então, são mais fásicos quando comparados aos nociceptores da dor lenta, que são tônicos. Eles vão disparar uma alta frequência de potenciais de ação constantemente em direção ao nosso encéfalo, enquanto existir aí a lesão tecidual, né? E em relação à localização, como é que a gente pode discernir, né, esses três tipos de dor?
A dor localizada é aquela dor onde eu consigo determinar precisamente o local da lesão e onde dói, né? A dor irradiada é a dor que envolve o trajeto da inervação, que leva o sinal até o sistema nervoso central superior, e a dor referida é uma dor que pode ocorrer bem distante do ponto de lesão tecidual ou de prejuízo tecidual, né? Essa dor referida, ela tem muito a ver com uma convergência dos sinais viscerais com os sinais somáticos, né? Na entrada ali na medula espinhal. Então, nós vamos falar disso mais para frente, mas basicamente a classificação em dor rápida e dor lenta tem a ver com o tipo de fibra presente na via anterolateral, né? A dor rápida é mais fibras mielinizadas, a delta, e a dor lenta mais fibras do tipo C. Tem a ver com a capacidade de adaptação dos receptores. Os receptores da dor rápida são mais fásicos e da dor lenta são mais tônicos. E em relação à localização, tem essa questão, né, da dor estar relacionada ao local de lesão ou irradiar pelo caminho, pelo trajeto nervoso do sinal, ou a dor referida, né, onde nós temos uma convergência dos sinais de alguma víscera com sinais somáticos de entrada na medula espinhal. E aí, às vezes, a dor é no braço, na mandíbula, e o local de lesão é no miocárdio, por exemplo, né? Como a dor da angina. Bom, a dor crônica, ela pode também ser bastante estudada, assim como a dor aguda, e existe um interesse muito grande nesse estudo da dor crônica, porque realmente é uma experiência muito desagradável, que não só indica uma lesão ou uma provável lesão, mas também vira um grande problema que incomoda demais os pacientes e as pessoas, né? Essa dor, ela pode ser a dor nociceptiva, que é a dor decorrente do dano tecidual, né, pelo caminho que eu descrevi. A dor pode ser neuropática, que é a dor decorrente de danos no próprio sistema de nocicepção, né? E pode ser nociplástica, né, que é uma dor decorrente de alguma disfunção neurológica que pode ser não danosa, mas gera dor também, né? E como funciona a dor, né? A dor, ela é uma experiência sensorial, e essa experiência sensorial, ela necessita das mesmas etapas para que qualquer sensação ocorra, né? A priori, nós vamos ter nociceptores, tanto captando estímulos externos ou captando estímulos lesivos internos do corpo. Esses nociceptores são terminações nervosas livres, são os dendritos dos neurônios aferentes primários, e quando se recebe um estímulo forte o suficiente para se atingir o limiar, esse estímulo vai causar abertura de canais de sódio e de cálcio. Nós vamos ter o influxo desses íons nesses dendritos, a voltagem vai subir, desencadeando então a abertura dos canais iônicos sensíveis à voltagem ao longo do axônio, e potenciais de ação vão ser enviados desses receptores sensoriais em direção ao sistema nervoso central, né? No caso aqui, a lesão tecidual ocorreu nesse dedo, os nociceptores captaram essa informação nociva. Houve então a despolarização, o potencial do receptor que atingiu o limiar, né? A mudança na eletricidade mínima para desencadear potenciais de ação que viajaram pelo axônio do neurônio aferente primário, entrando pela raiz dorsal da medula espinhal. Ali dentro da medula espinhal ocorre a sinapse do neurônio aferente primário com o neurônio aferente secundário,
o axônio do neurônio aferente secundário cruzou para o lado oposto e esse neurônio secundário ascende até o tálamo. E o tálamo, então, é o local de sinapse do secundário com o neurônio aferente terciário sendo encaminhado para a área cortical específica, onde será percebida a sensação de dor, né? Então, a dor, ela obedece às mesmas etapas necessárias para que qualquer sensação ocorra. A percepção de dor, ela é feita no córtex cerebral, né? E essa chegada dos sinais, né, na forma de potenciais de ação ao córtex cerebral, ela pode ser mais rápida ou mais lenta, né, como eu expliquei anteriormente. Então, gerando a dor rápida ou a dor lenta, né? E esse estímulo nocivo criado lá nos receptores sensoriais por um estímulo que pode ser uma lesão tecidual, um calor intenso, um frio intenso, uma substância química, né? E isso é transmitido desde os receptores sensoriais até essa área encefálica. Bom, como é a reação à dor, né? É muito comum que as pessoas expressem reações quando sentem dor, né? Essas reações podem ser desde contraturas até movimentos bruscos, o ato de chorar, o ato de gritar, o ato de não conseguir ficar parado, né? Ou então ficar imobilizado e não conseguir fazer mais nada por causa dessa sensação de dor intensa. Isso ocorre porque, além das vias aferentes ou ascendentes que levam o sinal da dor em direção ao encéfalo, nós temos também vias descendentes que podem diminuir a sensação de dor ou então aumentar, intensificar essa sensação de dor. Nessa ascendência, nessa subida do sinal da dor em direção ao córtex cerebral, a gente tem ramos colaterais que podem ir para outras estruturas do sistema nervoso, inclusive a amígdala cerebral, que contacta com o hipotálamo, que gera muitas das reações autonômicas da dor, né? Então, é importante entender que a reação da dor é uma manifestação do indivíduo à sua percepção da experiência dolorosa, que por sua vez é muito desagradável, né? Então, a expressão da dor, ela é de natureza variada, né? E por essa expressão, a gente consegue entender o quanto a sensação de dor pode ser desagradável. Bom, como eu expliquei, né, além dos caminhos ascendentes que cursam em direção ao córtex cerebral para que ocorra a percepção da dor, nós temos também caminhos descendentes que vão modular essa dor, né? Então, esses caminhos descendentes descem lá do córtex somatosensorial, viajam através da medula espinhal, inibindo os caminhos ascendentes da dor para produzir analgesia, que é o alívio da dor, né? Esses caminhos de modulação da dor, eles vêm principalmente da substância cinzenta periaquidutal do mesencéfalo e vão agir na sinapse entre o neurônio aferente primário e o neurônio aferente secundário, né? Nessa sinapse, nós vamos ter a liberação de noradrenalina, serotonina, que vão inibir a liberação da substância química que ativa o neurônio aferente secundário, que em geral é a substância P, e também podem bloquear a ação dessa substância no neurônio aferente secundário, né? Como o caso das encefalinas e as endorfinas. Vamos falar mais um pouquinho sobre os nociceptores, porque se faz importante nesse momento. Nós não podemos nos esquecer que os nociceptores são terminações nervosas livres. Então, são receptores sensoriais
bem simples, né? Simplesmente os dendritos dos neurônios aferentes primários. E como todo receptor sensorial, esses nociceptores são transdutores, são conversores, né, de estímulo em potencial de ação. Ou seja, os nociceptores captam o estímulo e o converte em um potencial de ação que é levado até o sistema nervoso central superior para uma análise e possível reação. Então, os nociceptores, eles são receptores sensoriais que podem responder a estímulos mecânicos e térmicos, desde que muito intensos. Eles podem ser polimodais, né, que respondem a todos esses estímulos, e silenciosos ou dormentes, que podem agir de uma maneira ainda não muito conhecida, né? Os receptores, quanto à capacidade de adaptação, como dito anteriormente, podem ser classificados como receptores fásicos, que estão relacionados à dor aguda, e tônicos, os receptores de dor crônica. Lembrando que receptores fásicos são aqueles que respondem com uma alta frequência de potenciais de ação para o córtex cerebral num primeiro estímulo, mas quando esse estímulo perdura, a sensação vai diminuindo, porque diminui-se essa frequência de potenciais de ação. Então, na dor aguda é assim. E na dor crônica, os receptores são tônicos e permanecem o tempo todo mandando potenciais de ação para o córtex cerebral, gerando uma sensação de dor contínua, né? Além disso, é importante classificar os receptores sensoriais da dor, os nociceptores, em esteroceptores, quando respondem a estímulos que vêm do meio externo, né? Esses esteroceptores são encontrados na pele, nas mucosas, nos anexos, unhas, pelos, dentes. Eles são classificados na categoria de esteroceptores somáticos, né? E são organizados dentro do sistema de somestesia. É importante ressaltar que o nociceptor é um receptor de alto limiar sensorial e é capaz de realizar a transdução e codificação desses estímulos nocivos. Mas nós temos também nociceptores do tipo interoceptores, né? Que são os receptores situados onde? Nas vísceras, nos órgãos internos, nos músculos, nos tendões, no periodonto, né? Também são de alto limiar, mas é importante ressaltar, né, que esse limiar de dor é a intensidade mínima de um estímulo que é percebido como doloroso. É necessário se alcançar esse limiar para que a via da dor seja então ativada e gere a sensação de dor quando alcançar o córtex cerebral. A dor neuropática é a dor causada por uma lesão ou alteração no próprio sistema nervoso somatosensorial, né, em estruturas do próprio sistema nervoso somatosensorial. E então, tanto a dor vinda de esteroceptores quanto de interoceptores obedecem à mesma sequência de eventos como citadas anteriormente. Bom, em relação ao tipo de fibra, é muito importante que a gente entenda, né, que embora a decussação nas vias da dor seja sempre na medula espinhal, existem dois tipos de fibra: as fibras A delta, que são mielinizadas, e as fibras C, que são amielinizadas, né? Então, as fibras A delta, elas levam o potencial de ação de uma forma mais rápida por causa da presença da bainha de mielina. Então, o sinal chega mais rápido à região cerebral específica, e os nociceptores mecânicos e alguns nociceptores térmicos vão então transmitir sinais por esse tipo de fibra, né? Que são as fibras da dor rápida. Já as fibras C, que são as fibras da dor lenta, né, que levam os sinais da dor lenta, vão estar relacionadas aos nociceptores térmicos, polimodais e silenciosos, que no caso, a dor crônica, né, está relacionada à dor crônica.
Aqui nós temos as fibras relacionadas à dor, que é a fibra A delta. Você vê que ela tem bainha de mielina e a fibra C não tem, né? Portanto, a dor rápida, ela vai ter os sinais viajando por fibras A delta, né? E a dor lenta vai ter sinais viajando por fibras do tipo C, que são amielinizadas, e por isso a condução é mais lenta, né? Então, as vias de condução da dor, elas são formadas por neurônios em sinapse. Essas vias são vias anterolaterais, né, que decursam a nível medular, e os tratos dentro do sistema nervoso central são espinotalâmica, neoespinotalâmica e paleoespinotalâmica, né? E o sinal, então, ele vai decursar, né, na medula e vai viajar de uma forma mais lenta na via anterolateral quando comparada à via da coluna dorsal lemnisco medial, que é do tato, dos proprioceptores, né, as da dor. Mas mesmo dentro da via da dor, a gente tem aquela discriminação em dor rápida e dor lenta, né? Então, em relação à excitabilidade nervosa, podemos dizer que a excitação dos nociceptores é produzida por um estímulo nocivo, que a gente chama de lesão tecidual, ou por uma potencial lesão tecidual, por ação desse estímulo, né, que pode ser de natureza diversa, elétrica, térmica, química ou mecânica. O receptor é excitado e cria-se o potencial de ação ou impulso nervoso, né? Como dito anteriormente, é muito importante levar em questão o limiar da dor. Esse limiar da dor é o estímulo mínimo capaz de gerar um impulso nervoso, né, no neurônio aferente primário, que viaja pelo nervo sensitivo, suscetível de ser percebido como dor. Esse limiar da dor, ele vai ser inversamente proporcional à reação de dor, ou seja, um paciente que tem um elevado limiar doloroso, ele vai ter uma baixa reação, ele é hiporreativo, enquanto aquele que tem um baixo limiar, ele vai tender a ser hiperreativo, né? Porque ele vai sentir dor com um estímulo menor. Bom, o controle da dor, ele envolve eliminar a causa da dor, bloquear a via dos impulsos dolorosos, elevar o limiar da dor ou causar uma depressão cortical, né? Os circuitos intramedulares que têm a capacidade de alterar o estímulo, né, e consequentemente a resposta dolorosa, é o circuito complexo que desce, né, vai ao contrário da via ascendente, tentando bloqueá-la, né? Esses mecanismos têm sido exaustivamente estudados e explicam, né, muitas vezes, por que uma pessoa, às vezes com uma lesão grave, ela não sente dor para manter sua sobrevivência. Por exemplo, um tiro na perna durante uma guerra, né, e a pessoa continua ali correndo sem sentir dor, né? Então, essas vias descendentes da dor, elas vão estar trabalhando principalmente com o objetivo de bloquear os sinais ascendentes da dor ou minimizá-los, né? E são importantes alvos para terapias aí de controle da dor. Aqui são as referências usadas. Muito obrigada a todos e até a próxima aula.